Olá pessoal, tudo bem? Então, tô morrendo de saudade de vocês e nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas agora. Nós vamos falar sobre Reforma Protestante, que é o nosso assunto do capítulo 4 de História. E queria que vocês pegassem o material e acompanhassem comigo para a gente poder entender um pouco melhor o que foi essa reforma, o que aconteceu, quem foi Martinho Lutero, que vocês ouvem tanto falar dele já nas minhas aulas anteriores. Então, pega o material e vamos lá. Bom, eu já até havia comentado com vocês nas aulas que a Reforma Protestante mudou todo o cenário da Europa por conta da Igreja Católica. Vocês sabem e perceberam que a influência da Igreja Católica era muito grande e agora vai chegar um momento em que a igreja vai começar a ser questionada. Então é aí que vai surgir esse movimento chamado de reforma. Reforma porque as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto pretendiam reformar a igreja, mudar alguns parâmetros que eles não concordavam com o que a Igreja Católica pregava. Então vai ser um momento de muita mudança, novas igrejas vão ser criadas e todo um questionamento que as pessoas sempre tiveram com a igreja, isso vai vir muito à tona agora. Então as religiões que você conhece hoje, como as famosas igrejas crentes, né? O nome certo não é esse, o certo é a igreja protestante, surgiram nesse período. Então nós temos a igreja batista, a igreja maranata, a presbiteriana e tantas outras que foram sendo criadas desse período para agora. Mas essas pessoas que tiveram a coragem de enfrentar a igreja, de criar uma nova religião, eles estavam questionando o quê? O que na verdade a Igreja Católica fazia que eles não concordavam? Vocês sabem que a Igreja Católica durante o feudalismo acumulou muitas fortunas. Ela foi chamada de a maior senhora feudal que existiu. Então ela acumulou muitas riquezas, enquanto a maioria da população europeia vivia numa pobreza extrema. Então isso foi causando muita indignação por parte de muitas pessoas, porque ela falava muito que ela era contra o acúmulo de riquezas, ela criticava a famosa usura, né, que é o acúmulo de riquezas, mas ela mesmo acumulava muitas riquezas em relação a isso. Então, todo esse questionamento vai vir à tona agora nesse período. E quem que vai dar o pontapé para que isso acontecesse? Um monge da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Ele estava dentro da Igreja Católica, mas ele enxergava esses pontos negativos, infelizmente, que a igreja possuía naquele período, e ele vai ter coragem de confrontar a igreja. Então é a partir da iniciativa de Lutero que ele vai fundar a primeira igreja protestante, que é a igreja luterana, inclusive recebeu esse nome por causa do nome dele, e outras vão surgir também depois disso. Então pega seu material. Na página 44, ele vem falando pra gente sobre a crise da igreja. A crise da igreja é justamente a postura que muitos padres, a própria igreja, tomava em relação ao acúmulo de riquezas. Vocês sabem que a igreja católica tinha muita terra e ela criticava a usura. Muitos burgueses, inclusive, eram totalmente contrários à igreja católica, porque eles acumulavam muitas fortunas com as práticas comerciais e a igreja católica era contra. Então, tudo isso vai causar uma grande crise dentro da Igreja Católica, que vai vir com que todo esse questionamento venha à tona, tá bom? Então, na página 44, eu já dei um apanhado sobre isso. E na página 45, se você observar, tem uma parte em negrito, pretinha, que fala sobre a venda de indulgências. Eu vou explicar o que é isso, porque esse foi um ponto também muito criticado por muitas pessoas que fizeram com que novas religiões foram fundadas. A Igreja Católica vendia o perdão dos pecados. Como que isso funcionava? Você cometeu um crime muito grave,
ou mesmo que na concepção da igreja não seja um pecado muito pesado, mas isso tá te tirando a paz. Isso tá te corroendo por dentro. Qual era a iniciativa que muitas pessoas tinham naquela época? Procurar a igreja, procurar um padre, se confessar, obviamente, e a absolvição acontecia de que maneira? O fiel pagava um valor em dinheiro e, em troca, ele recebia um documento assinado pelo próprio padre de que o perdão estaria perdoado, o pecado estaria perdoado. Então, hoje a gente acha isso um absurdo, é inadmissível isso, porque quem perdoa é Deus. Você vai, se confessa, os católicos, inclusive, têm esse hábito, a tradição de ir até o padre se confessar, mas ali ele te dá a absolvição, pede para você rezar, fazer alguma coisa de caridade, enfim, não importa. Mas você se sente perdoado a partir daquele ato. E nessa época, não. Nessa época, a absolvição acontecia em forma de dinheiro, de pagamento. Então, isso causava indignação de muitas pessoas, mas muitas mesmo, inclusive do próprio Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero começa a criticar a Igreja Católica, porque ele mesmo está lá dentro e ele enxerga isso, é o primeiro ponto que ele vai criticar a igreja, é a venda de indulgências, porque eles não concordavam com essa postura, tá? E então, na página 46, nós vamos começar a falar sobre o surgimento, então, dessa nova religião. Eu já falei um pouco de Martinho Lutero, vamos nos aprofundar mais na história dele, porque é ele que vai dar o pontapé para toda essa religião nova surgir. Como eu já tinha dito, Martinho Lutero é um monge da Igreja Católica, ele era padre, só que ele estava infiltrado dentro da igreja, ele não concordava com muitas coisas que estavam acontecendo. Ele era alemão, ele começou a pregar muitas coisas contrárias à igreja nos seus sermões, nas missas, e ele foi chamado, né? O Papa da época, que é o Papa Leão X, chamou Martinho Lutero, deu uma imprensa nele, tentou fazer com que ele se redimisse, obrigando ele a não tocar mais em certos assuntos na hora das missas, mas ele não arredou o pé. Ele disse que ele iria continuar fazendo o que ele estava fazendo. E é aí que ele fez um documento com 95 teses, 95 tópicos de questões que ele era contrário à igreja, que ele não concordava com a postura dela, e ele pegou esse documento com 95 tópicos e pregou na porta da igreja onde ele atuava como padre. Depois disso foi a gota d'água. O Papa excomungou Martinho Lutero. Excomungar, ele foi afastado da igreja, ele foi proibido de atuar como padre, devido ao ato que ele fez, porque para o Papa era inadmissível um membro da própria igreja estar pregando contra ela. Então, depois que Martinho Lutero foi excomungado da igreja, aí sim ele se dedicou como nunca a fundar uma nova religião. E essa nova religião, que eu já comentei com vocês no início do vídeo, chamado de Igreja Luterana, seria baseada em algumas ideologias contrárias à Igreja Católica que ele não concordava. Em relação à venda de indulgência, por exemplo, isso não iria acontecer de forma nenhuma. Lutero sempre afirmava que a salvação do indivíduo vem através da fé, e não através de compras de papéis e relíquias religiosas, não através de pagamento, tá? Uma outra coisa que ele sempre foi muito contra é o fato de padre não poder se casar, o chamado celibato. Nessa nova religião, Martinho Lutero vai defender a ideia de que o líder religioso pode sim ter família, pode ter filhos, esposa, tanto é que os pastores de hoje, eles podem formar famílias diferentes dos padres. Tudo isso começou com a ideia de Lutero lá atrás, lá no período da Reforma Religiosa.
Uma outra coisa que ele defendia muito também é a respeito da tradução da Bíblia. Porque nesse período, a Bíblia, independente do país que você estivesse, França, Portugal, Espanha, Alemanha, não importa, a Bíblia era sempre escrita em latim. O latim era a língua oficial da Igreja Católica. Então, independente se você conhecesse o latim ou não, soubesse falar ou não, tudo era feito em latim. As missas eram celebradas em latim, a Bíblia era em latim. E Lutero defendia que essa Bíblia deveria ser traduzida para outras línguas. Então ele vai estudar, vai se dedicar e ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que era o país onde ele vivia. Ele era alemão. Então você percebe que ele começa a fazer uma revolução em relação a essas mudanças, em relação à igreja. Na página 48 tem um quadro, acompanha comigo aí, em vermelho, que ele fala a respeito de alguns tópicos, né? Pode ver que a salvação através da fé, que eu já comentei com você, ele era contra a venda de indulgências, a livre interpretação da Bíblia, pelo fato de agora ela estar traduzida, o fiel consegue ler, entender, interpretar com a sua concepção o que está escrito ali. A abolição do celibato clerical, porque agora ele é a favor de que o líder religioso se case e forme família. Proibição e veneração de imagens também, né? Tanto é que os protestantes hoje não adoram ou veneram imagens, carregam relíquias religiosas, imagens de santos, anjos, crucifixos. Não, tudo isso foi abolido desde lá atrás, quando ele fundou a primeira religião protestante. Então você percebe que ele vai modificando e dando uma outra cara para a religião. E é claro que ele vai receber o apoio de muitas pessoas. Vou jogar a pergunta, responde aí. Quem que apoiou? Quem que apoiou Martinho Lutero? Muitos burgueses, obviamente. Muitos burgueses apoiaram Lutero justamente porque ele não era contra a usura. Ele era a favor do acúmulo de riquezas e tudo mais. Então, ele teve essa adesão muito forte, principalmente da burguesia, que sempre teve aquela rixa com a Igreja Católica por conta do acúmulo de fortunas. Então, nessa primeira videoaula, eu dei essa introdução a respeito da crise da igreja, do surgimento do luteranismo. E na próxima videoaula você vai ver que outras pessoas foram aderindo a essa proposta de Martinho Lutero. Lembra de Henrique VIII? Aquele lá que teve várias esposas? Então, ele vai ser um também que vai aderir a essa proposta e vai romper com a Igreja Católica. Então, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre essa expansão, porque tudo começou na Alemanha, na figura de Martinho Lutero, mas vai se espalhar para a Inglaterra, vai para a Suíça, para vários países da Europa, ok? Beijo, até mais!